Boa noite. Para quem vai assistir essa live no replay, meu nome é Cláudia Santoro. Eu te ensino a cozinhar gostoso e saudável para a semana inteira em apenas 2 horas. Hoje a gente vai bater um papo com a nutricionista Mayara e a gente vai tirar algumas dúvidas que acontecem muito entre a nutrição e a gastronomia, tá? Vou convidar ela aqui. Mandar o convite. Esperar ela entrar pra gente começar. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com o meu som aí? Tudo bem. Ah, então tá legal. Me atrasei um pouquinho? Não, entrou na hora. Então tá ótimo. Comecei aqui falando que a gente vai fazer uma live hoje de tira dúvida entre nutrição e gastronomia. Só que, deixa eu só pegar o. Tá bom. Só que eu queria começar essa live falando, muitas pessoas têm uma certa confusão quando a gente fala de gastronomia e nutrição. Ok, para as pessoas que são leigas, né? Inclusive, uma grande parte de quem faz gastronomia faz nutrição, e uma grande parte de quem faz nutrição faz gastronomia, o que também gera para as pessoas que são leigas essa confusão aí, né? Sim, Então, verdade. a grande diferença, aí você me corrige se eu estiver errada, que eu vejo entre a gastronomia e a nutrição é que a gastronomia ela estuda a questão dos sabores, das sensações, das texturas, das cores dos alimentos, do cheiro, né? E a nutrição ela tem um foco muito maior na saúde, né? Uhum. Tanto é estudando as propriedades de cada alimento, o resultado que ele traz para o corpo, né? Quais são os benefícios e malefícios daquele alimento para o organismo, enquanto que a gastronomia ela está muito mais ligada às sensações e os prazeres do alimento. Sendo que existe uma parte aí que precisa ser dita também, que dentro das funções de um gastrônomo, a gente romantiza muito que gastrônomo é só chefe de cozinha. Isso não é verdade, né? É Então, bem assim, verdade. quando a gente pensa nesse profissional normalmente de gastronomia, a gente só pensa como um chefe de cozinha. E, na verdade, as funções de um gastrônomo vão muito mais além, né? Então, o Muito além. gastrônomo cardápio, ele não prescreve dieta, tá? Mas ele trabalha, inclusive, em hospitais, em lugares com restrições alimentares. E o que eu vejo, assim, de maior diferença mesmo é o nutricionista, ele pode prescrever dieta e o gastrônomo não pode prescrever dieta, tá? Uhum. Tudo isso eu te convidei para essa live porque dentro do meu Instagram aqui a gente fala muito sobre alimentação e o meu foco é fazer planejamento de cardápio, otimizar a vida das pessoas dentro da cozinha, porque eu amo cozinhar, mas eu não gostava mais de ficar o dia todo na cozinha, vendo a vida passar e só cozinhando, cozinhando, cozinhando. E cozinha é uma coisa que toma muito tempo quando você não tem Muito. planejamento feito. Eu venho de um histórico de muitos problemas de saúde, como eu tive na verdade, hoje eu vou falar três, porque eu fiz hoje um processo terapêutico e eu sempre falava do meu filho Davi e Clara e eu tive uma perda entre eles dois e eu quase não falava. Então, enfim, então eu vi de algumas perdas e todas muito relacionadas à questão da saúde. Então, quando eu resolvi focar mais na alimentação em pouco tempo, eu não queria que fosse qualquer alimentação, porque fazer alimentação num espaço curto é fácil. Agora, fazer uma alimentação equilibrada, saudável e que seja gostosa, porque a gente tem. Ainda existe um preconceito muito grande quando fala em alimentação saudável de não ser gostoso. Quando a gente vira a chave, a gente não entende muito bem como é que uma pessoa pode achar mais gostoso uma coisa que não é de verdade, que é uma coisa inventada pelo homem, uma coisa que é quando a gente vai comprar um alimento que tem um aroma de tal fruta. Não é muito melhor comer a fruta, no meu entendimento, Exato. comer alguma coisa que tem o aroma, que muitas vezes não tem nada da fruta. Mas justamente é o costume das nossas papilas degustativas, é o costume realmente do paladar. E aí eu selecionei um monte de dúvida que eu recebo aqui, que eu te convidei, inclusive, para participar lá do meu curso, porque uma coisa é ter a visão da gastrônoma e outra coisa é importante. Porque às vezes as pessoas, elas. Sabe aquele negócio que a pessoa diz assim para você, ó, toma aqui, vou generalizar, tá? Mas assim, eu tenho dor de cabeça, por exemplo, eu não tomo nada com paracetamol. Por quê? Por causa do meu fígado.
Então, assim, o que que eu tomo? Novalgina, que é o que atinge menos. Uhum. Então, se a pessoa tem um problema no fígado com paracetamol, a gente fala assim, olha, Novalgina é bom que não tem paracetamol. A pessoa tá bom, mas quando um médico fala, aí ela vai É, replicar, olha, um médico falou, né? Então, exato. e não é por acaso, né? Eu realmente acredito que o estudo, que a questão da evolução da pessoa faz toda a diferença no processo. Então, aqui no livro da cozinha, a gente tem alguns processos que a gente faz dentro da cozinha, que eu vou passar para você para falar, mas um dos grandes, assim, mensagens que eu recebo é sobre a questão dos grãos das leguminosas, que a gente fala muito aqui, inclusive no curso, de deixar as leguminosas e os grãos de molho, né? Uhum. E aí, eu queria que você falasse, se você quiser falar alguma coisa antes de se apresentar, eu falei que você era nutricionista, mas eu queria o primeiro tema, assim, eu queria falar era sobre isso. Sobre isso. Uhum. Bom, Cláudia, então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Falar sobre o que a gente gosta é sempre ótimo, né? E muito importante essa questão que você. Só falando bem rapidinho, tá? É muito importante essa questão que você falou da gastronomia e da nutrição. E reforçando, eu acho que é muito importante a conciliar, né? Essas duas áreas. Porque sim, tem muitas diferenças. Inclusive, eu, como usando técnicas gastronômicas na cozinha, sou péssima. Eu sou péssima. Tem umas coisas assim que, né? Então, eu acho muito, muito interessante isso. Eu adoro cozinhar, tá? Adoro. É, mas tem algumas coisas assim que eu sinto bastante dificuldade. E eu acredito que seria um. Acho que vou fazer teu curso. Então, essa questão da técnica também, por mais que a gente tenha lá na graduação, né? Na graduação de nutrição, nós temos algumas grades que abordam essa questão da técnica, mas não é a mesma coisa, então, que um profissional da gastronomia, porque ele estudou exatamente aquilo e muito mais, né? Então, é muito importante a gente conseguir, e muito legal a gente conseguir fazer essa ligação entre as duas áreas. Acho muito interessante. Bom, então, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Mayara Bife, nutricionista. Trabalho em consultório, mas tenho curso online também. Trabalho muito com emagrecimento feminino e falo muito sobre alimentação descomplicada. Então, eu e a Cláudia batemos bastante ideias, assim, né, Cláudia? Nós temos uma visão bem parecida e achei interessantíssimo a gente estar falando disso. E, inclusive, essas dúvidas, por exemplo, a dúvida aí do grão, né, das leguminosas, no molho, no rebolho, é uma dúvida que surge muito, muito. E é um conselho também que eu dou, né, para as minhas pacientes, para as minhas alunas, quando surge algum desconforto, né, uma distensão abdominal, muitos gases. E tem gente que nem imagina, né, Cláudia, o quanto isso pode ser é, facilmente resolvido, dependendo, né? Isso é muito individual. Mas muitas vezes está nesse detalhezinho de colocar a leguminosa, o grão no molho, e tudo isso já vai aliviar. E por quê? Você quer que eu fale? Como é que nós Pode, vamos. pode falar. Tá, então, o que que acontece? Nos grãos, nas leguminosas, então vamos lá, vamos dar exemplos, né, Cláudia? Grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, o que mais? Enfim, né, esses grãos, essas leguminosas, eles têm uma substância que se chama ácido fítico, né, ou fitatos. Tá. E essas substâncias, elas são, eu vou falar assim um termo bem, né, Sim, para que tá. vocês possam entender. São antinutrientes. Por que antinutrientes? Porque acaba dificultando a absorção dos nutrientes presentes lá nas leguminosas, né, nos grãos, e que a gente sabe que tem muito nutriente lá. Então, quando a gente coloca no molho e que fica aquela espuminha, né, Cláudia, em cima, Sim, assim, do feijão, aquilo é o fitato. Então, essas substâncias tóxicas a gente consegue, não é eliminar 100%, né? Mas a sim. gente consegue retirar boa parte e melhorar a qualidade do alimento. Então, deixando ele ainda mais. Não é que ele vai ficar mais nutritivo, né? O nutriente já está ali, mas você vai absorver muito melhor os nutrientes que ele tem. Então, tudo isso pode te gerar um desconforto, sim, pode gerar mais gases, pode gerar flatulência, distensão abdominal, enfim, uma digestão não tão legal, certo?
Tem algumas pessoas que utilizam também meio limãozinho, né, Cláudia? Para Na hora de... ajudar. Isso, além de colocar no molho, enfim. Essa questão técnica eu vou deixar para você, de quantidade de horas e tudo mais, que você é muito mais entendida que eu, Ó, né? a gente recomenda para feijão, lentilha, grão de bico que é madurinho, pode deixar de um dia para o outro e trocando a água, né? Tem que trocar a água pelo menos as 2 vezes. Para, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, quinoa não precisa fazer isso, tá? Porque quinoa, ele é muito rápido para cozinhar e se você fizer isso, você vai perder a quinoa. Eu Desmancha. desmancha. Eu tinha uma dificuldade, por exemplo, eu até hoje, assim, não como feijão em qualquer lugar, porque eu sofro muito, né? Então, se eu for para um restaurante, não vou pegar, não vai ser minha primeira opção pegar o feijão, porque eu tenho Uhum. dificuldade. A nível de gastronomia, a gente usa muito essa técnica para liberar realmente fitato, mas principalmente para agilizar o tempo na cozinha. Então, se você não faz esse processo, mesmo que você use a panela de pressão, você vai demorar um tempo para fazer o feijão. Se você usa essa técnica, usa a panela de pressão, você faz o feijão em 15 minutos. Né? A gente, quando fala assim, fazer feijão em 15 minutos, as pessoas não acreditam. Mas essa técnica que a maioria das pessoas fazem, né? Quando tem conhecimento, porque isso só faz melhorar. Ah, Cláudia, mas eu não tenho tempo de botar o feijão de molho. A hora que você tá dormindo, o feijão tá de molho, entendeu? Ah, tá bom. Aqui na minha cidade, apesar de ser uma grande capital, eu não conheço produtos que vendam, por exemplo, o grão de bico na caixinha já passou por um processo de deixar de molho somente com água e sal. Não tem. Eu acho que em São Paulo, no sul, deve ter. Aqui ainda não tem. Então, Uhum. até o que se tenha nesse produto, eu acho que vale a pena para essas pessoas que não têm condição, que vivem de plantão, que são médicos. Eu não, assim, eu não acredito muito nessa teoria. Desculpa quem está assistindo, mas quando a pessoa me fala assim, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não acredito muito. Eu acho que tempo é questão de prioridade, né? Exatamente. Por exemplo, eu também não tinha tempo de fazer um curso online e eu estou fazendo de madrugada, porque se tornou prioridade para mim. Eu não tenho tempo de malhar. Mas você, se você quiser, você dentro de casa, você faz 20, 30 minutos por dia. Então, cozinhar é a mesma coisa. Só que o que acontece? É que eu falo para as minhas alunas aqui. Agora não, mas durante muito tempo, cozinhar era uma função que não era muito valorizada. Tanto que a nossa cozinha, a nossa área de serviço era completamente a parte da casa. Ainda é assim em alguns lugares, mas hoje já se melhorou muito a visão. Tanto que essa questão do espaço gourmet vir para dentro da sala mudou completamente o conceito. E agora, também, por conta de tudo que a gente está vivendo, se tornou um luxo, quem sabe, cozinhar em plena pandemia, Verdade. né? Porque ou você vai correr o risco de pedir um delivery, e assim, de novo, não é um risco. Já é comprovado que a contaminação do coronavírus não se dá através de comida nem de embalagem. Agora, eu particularmente gosto dessa nova visão que a gente está tendo em relação à higienização dos alimentos do supermercado. Por quê? Porque independente de Covid ou não, se você, no meu caso, eu compro muito mais coisas, legumes, frutas e verduras. Mas se você compra algum tipo de enlatado ou até os não perecíveis, hoje a gente está tendo o hábito de colocar o álcool 70, que era uma coisa que a gente não fazia. Mas eu acho que a gente precisa continuar com isso. Por quê? Porque esses produtos passam, não é por causa do Covid, não, tá? Esses produtos passam por lugares e por animais, porque onde tem alimento, acontece de ter, principalmente rato e barata, e muitas vezes a gente chega em casa, não lavava devidamente, guardava e achando que, né, Tava fazendo o máximo, né? fazendo o máximo e não estava. E É. aí, voltando um pouquinho, falando sobre o que você falou, que aqui tem uma pergunta, sobre essa questão da absorção dos nutrientes. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Cláudia, por que tem que comer, por exemplo, laranja com feijão? Já emendando o assunto do molho. No outro. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho assim, ainda falando das leguminosas, qual é o alimento? Porque não é à toa que existe a laranja para o feijão, né? Não é à toa, não é uma cultura de tá feijoada lá e tá laranja. Que aqui É. tem que comer laranja, mas, por exemplo, minha família é toda do Rio. Não existe fazer uma feijoada sem comer a laranja. E comer com bagaço mesmo a laranja. E a gente é educado desde pequeno a fazer isso. Mas tem uma função, inclusive, nutricional. Eu queria que você falasse sobre isso. Ótimo. E é bom ressaltar também, né, Cláudia, que a alimentação não é apenas essa questão cultural, né? Envolve muita coisa. Se a gente for parar para pensar,
Uma coisa está interligada à outra, né? Então, por exemplo, a feijoada, né? A feijoada com a laranja tem um pouco de cultura aí, né? A questão do sabor, que eu particularmente adoro. Adoro. Tem pessoas que dizem, nossa, mas laranja com feijão? Mas é muito bom. Se vocês não comeram, comam. E tem a questão do aproveitamento, do melhor aproveitamento aí das vitaminas. Então, por exemplo, lá no feijão a gente sabe que a gente encontra o ferro, né? Ele é riquíssimo em ferro, um mineral. E na laranja nós temos, não é só esse, tá? Nós temos Ah, outras propriedades. Na laranja nós temos a vitamina C. Então, quando a gente concilia, quando a gente consegue manter numa mesma alimentação um nutriente com um outro nutriente que vai melhorar a absorção, né? Então, por exemplo, o ferro ele é muito melhor absorvido quando nós temos uma fonte de vitamina C. Então, é essa a ligação que tem, né? Então, lá no teu organismo, essa vitamina C que está presente na laranja vai fazer com que você consiga absorver melhor o ferro lá do feijão, da leguminosa, né? Assim como das outras leguminosas também. A gente fala ah, feijão porque é o mais. então a laranja ela não serve só para o feijão. Isso eu não sabia. Serve para outras leguminosas? Sim, para outras também, para outras também. Todos os alimentos ricos, né, em ferro. E, na verdade, a vitamina C ela é precursora de muitas outras vitaminas, muitos outros minerais. Por isso que muitas vezes também eu aconselho as minhas pacientes, não gosta muito de consumir frutas ao longo do dia, então é interessante colocar lá na salada, né? Ah, é, Cláudia, dessa? Então colocar uma manga lá na Isso. saladinha, né? É. Então tudo isso ajuda, né? Quando a gente coloca quanto mais nutriente a gente colocar na nossa refeição, melhor, né? Tem alguns que têm algumas interações aí entre um nutriente e outro que não são tão interessantes assim. Por exemplo, cálcio com ferro não é uma combinação tão interessante assim. Pronto. Agora você tocou no ponto para perguntar sobre cálcio e ferro. Deve ser por isso, então, que quando a criança vai fazer a refeição, principalmente da noite, os médicos falam o seguinte: dê um intervalo de pelo menos 1 hora para dar o leite para dormir. Porque senão, pelo menos foi isso que eu entendi, senão tudo que ela comeu, tudo não, mas uma parte do que ela comeu não vai ser absorvido, porque o organismo vai absorver tudo do leite. Ele Do prioriza. leite. Hum, Exatamente. Então, tem alguns alimentos que, né, que a gente tem que ter um cuidado maior. Não que isso vai te prejudicar, mas assim, por exemplo, uma pessoa que é anêmica, né, tem uma é. anemia crônica, a gente aumenta aí o aporte de ferro na alimentação, né? Vamos dizer, esquecendo agora a suplementação. Então a gente tem que ter esse cuidado maior. A mesma coisa a cafeína, né? Aquele tal do cafezinho logo depois do almoço, né, que geralmente as pessoas consomem, isso também atrapalha a absorção não só de ferro, não só de, né, não é nada isolado, é da refeição toda. Eu não tomo logo depois, não, porque eu fico enjoada. Mas assim, vamos dizer que eu te falei, né, que eu não tenho um horário assim hoje, que é o que você prega muito no seu Instagram, que é a alimentação intuitiva, que acho que vale até outra live só sobre isso. Então eu como quando eu tenho fome. Então, vamos dizer, hoje mesmo eu almocei 4 horas da tarde. Estou dando um exemplo. Eu tomo café, eu sinto a necessidade de tomar café, não é como as pessoas fazem. Almoçou e tomo café. Não, é normalmente 1 a 2 horas que é onde, quando vem o sono, aí eu tomo café. Não, tá tudo bem. Não, aí tem um intervalo bem, né, bem grande no trânsito aí entre o consumo e a absorção. Aí tá legal. Agora tem pessoas que têm esse costume de logo depois já Não, tomar, ou tomar um chazinho. eu sou ocidental. Se eu fosse oriental, né? Porque durante muito tempo eu tentei tomar chá depois do almoço, mas assim, aqui é muito quente. Salvador é muito quente. Então, quando tá aqui frio, pra mim, tá quente. Então, pra mim, 27 graus é quente. Então, não dá muito pra tomar coisa quente depois que você. Pra mim, Não, não, não não, rola. não. Não é Aqui uma nós coisa que temos o chimarrão, né? eu adoro. Eu adoro chimarrão. Gosta? Adoro. Que legal. Eu era viciada em chá, né? Enfim. Aí, um outro tópico que eu queria te perguntar, que tem as dúvidas aqui, que eu falo muito aqui sobre aproveitamento integral dos alimentos. Daqui a pouco eu vou olhar aqui os comentários. E aí surgem muitas dúvidas, né? Poxa, mas pode comer tudo com casca? Não vai ter problema para o organismo? E a semente? Porque eu falei aqui em um determinado conteúdo sobre
a diferença entre molho de tomate e extrato de tomate. Ah, eu vi. Muito E eu legal. uso os molhos aqui em casa. Ah, Cláudia, dá trabalho? Sinceramente, para mim dá mais trabalho abrir uma lata daquela, cheia de óleo e açúcar. Porque eu tive que comprar, inclusive, um abridor novo, mas aquele abridor que faz assim, não aquele antigo, porque meu marido não sabe nem abrir lata, pra você ter ideia. Que bom, bom sinal. A gente tem 10 anos juntos e, sinceramente, eu nem lembro assim o que que. Eu compro, devo comprar alguma coisa de lata, mas talvez o que eu compro, por exemplo, atum, que às vezes eu compro atum em lata, Sim, sardinha. Ela já vem com aquele anelzinho que a gente puxa, né? Então, da lata mesmo, que normalmente é extrato de tomate, ervilha, essas coisas eu não compro. Então, tipo assim, se perder o abridor daqui, enfim. Mas aí as pessoas me perguntam muito, aí falam assim: ah, mas quando eu faço molho de tomate, eu jogo toda aquela parte de dentro fora. Eu digo, então você não faz molho de tomate, você faz extrato. Porque o extrato é feito da casca e daquela parte mais rígida. E a polpa é justamente tudo que está dentro do tomate, aquela parte mais molinha, junto com semente a gente faz. Só que existe uma dúvida, assim, aqui em casa e no curso tem um módulo só sobre aproveitamento integral dos alimentos. Então, assim, tudo que eu posso fazer com casca, eu faço. A gente tem uma cultura um pouco atrasada no Brasil de não comer casca, né? E a gente verdade. aprende na faculdade de gastronomia sobre a questão dos nutrientes da casca. É, muitas vezes as pessoas vão em restaurantes e acham que, assim, ah, não tem casca nenhuma, porque a comida é mais sofisticada. Sem saber elas que ela não comeu ali a cenoura com a casca, cortada lá em julienne, que é um tipo de corte francês, mas o molho que ela está comendo, o fundo e o caldo, é feito com todos os restos de casca, de cebola, de cenoura, que é assim na cozinha industrial, nos restaurantes franceses. Tem uma panela enorme de água, com os temperos que a gente chama de merepoix, e a gente vai colocando lá a cenoura, não se perde nada, né? Que Só que as legal. divertidas, muitas vezes. Por quê? Porque você precisa romantizar, né? Precisa valorizar. O brasileiro gosta disso. Então, aqui em casa, tudo que eu posso eu faço com casca. Cenoura, batata, abóbora. Inclusive, uma torta de abóbora que eu ensinei aqui. Eu ralo a casca da abóbora, né? Junto com a abóbora, eu faço. E aí tem um mito assim, poxa, e a casca? Faz bem ou faz mal? E as sementes, em termos de digerir uma semente? Como é que, se eu quiser digerir uma semente, qual é a melhor forma? Eu bato? Ou ela inteira realmente vai fazer um mal para mim? Em relação. Aí eu queria que você falasse sobre casca e semente. Então, essa questão de grãos, né? Grãos, sementes, grãos que eu digo, por exemplo, não, na verdade entra como semente, né? Chia, linhaça, gergelim, enfim. Tem uma grande especulação, eu diria assim, que isso foi feito para, como é que dizem? Para galinha, né? Para Sim. pintinho. Porque nós não temos moela. Mas assim, o que que acontece? Eu não acredito muito nisso. De fato, sim, algumas pessoas de forma individualizada têm dificuldades maiores, depende muito da digestão, de pessoa para pessoa, né? Mas assim, não acredito que faça mal, certo? O nutriente está ali, sim. Então, por exemplo, aproveitando aí a moranga, a abóbora, né? A gente fala moranga, abóbora, tem Sim, tudo da mesma família. sim. Quando a gente pega a semente, muitas pessoas retiram a semente e descartam. Eu Mal faço, sabem elas a delícia que é, né, Cláudia? Sei lá, se você vai. Isso, torrar, um boto na petiscozinho. salada, no iogurte, Maravilha! lá. Então, ali, meninas, meninas, eu falo meninas porque eu sou acostumada a falar É, com as meninas lá. Então, assim, nas sementes, por exemplo, nós temos muita proteína, nós temos muita fibra. E isso, inclusive, né, agora partindo aí pro meu assado, né, no nicho do emagrecimento, ajuda muito na questão da saciedade também, né? Saúde nem se fala por conta dos nutrientes que nós temos lá dentro. Nós temos magnésio, nós temos selênio, né? Nós temos várias potássio, várias fontes de nutrientes que muitas vezes a gente descarta e deixa de aproveitar, deixa de consumir. Fora que tudo isso pode me beneficiar na saciedade, a questão, né, econômica, falando financeiramente também, né, Cláudia? Então, eu gosto de observar a alimentação como um todo, né? Então, nós temos que pensar na cultura da pessoa, nós temos que pensar na questão socioeconômica, né? Desperdício, ninguém gosta. Gente, ninguém gosta de desperdício. E nutrição, gastronomia, é isso, né? Nós temos que preservar ao máximo o alimento. E as maiores, por exemplo,
Tem gente que me diz assim, ai, mas batata branca não é legal porque tem um índice glicêmico alto. Tá, tudo bem, ela tem um índice glicêmico um pouco maior do que a batata doce, por exemplo. Mas e se você deixar a casca? Será que esse índice glicêmico não vai reduzir? Por Exatamente. quê? Porque você está mantendo a fibra. Então, quanto mais fibra você tiver na tua alimentação, melhor. Menor vai ser o índice glicêmico dos outros alimentos ou do próprio alimento, né? Então, fazer uma batata, manter, preservar a casca, você está preservando fibra. Você vai se saciar mais, você vai estar preservando nutrientes, E eu acho que né? uma coisa que você colocou um dia desse no Instagram, que para mim foi fantástico, que é o óbvio, às vezes precisa ser dito. Mas não é melhor comer uma batata com a casca assada, com páprica, no forno ou na airfry, do que comer essa mesma batata, quer dizer, essa mesma não, né? Que você vai se enganar. Que você acha que é a mesma, que eu já trabalhei na McDonald's. Mas você comer uma batata lá no McDonald's, que você acha que é só batata, mas tá um monte de coisa, É. milho e tudo mais. Então, às vezes, a gente quer procurar o ideal, né? E muitas vezes é melhor feito do que perfeito. Então, Com certeza. evolução, tanto na nutrição quanto na gastronomia, eu falo direto aqui. Poxa, eu não tenho condição de comprar o azeite extra virgem. Compra o azeite virgem. Compra o que você pode, faça com o que você tem, né? Eu não sou radical, eu não gosto dessa coisa de endemonizar a alimentação de nenhuma forma. O que eu prego aqui é a minha verdade dentro do que eu faço também na minha rotina, porque também não adianta chegar aqui e dizer assim, olha, gente, é, usem óleo de milho se eu não acredito que aquilo é benéfico para a saúde, se eu não acredito, porque o milho não tem óleo. Então, de novo, a gente cai na questão do que não é natural. Então, O quando a que é gente fala que inventado, né? você pegar uma azeitona e espremer, vai sair azeite, né? O leite tem a gordura natural do alimento que vira manteiga. Mas o óleo de soja, não existe óleo na soja. Então, é uma invenção da indústria, né? Assim como a margarina, a primeira invenção da margarina se dá justamente por uma questão econômica para substituir a manteiga, onde não se tinha condição de chegar na margarina. Mas o preço que a gente está pagando por isso. Durante muitos anos, margarina vegetal é melhor do que margarina animal. Né? E Cláudio, se eu te disser que na graduação, na faculdade, nós falam fomos ensinados que a margarina, né, que o óleo era sim, muito mais saudável do sim. que a banha de porco, por exemplo, né? Isso é até hoje. E foi um dos motivos da live que eu fiz com a nutricionista, mas que a gente não conseguiu fazer, que agora eu não tenho mais vontade, tá? Eu realmente estou focada 100% em gastronomia. Mas em algum momento da minha nutrição. E quando eu fui pegar grade, quando eu fui conversar, eu disse assim, não dá, essa nutrição não é a nutrição. Aí eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero fazer uma live sobre pirâmide alimentar, como a gente conversou antes. Ah, sim. E daí vem a questão da pirâmide alimentar, aquela gordura vegetal, que tem que ter tantos por cento do prato com essa gordura vegetal. Enfim, não é o que eu acredito. E já tem Não. pesquisa, já tem artigo científico derrubando isso, já tem um monte de coisa aí de gente séria que segue e que está desmistificando. E eu espero que isso chegue logo nas universidades, né? É. Aí, falando ainda sobre isso, aqui na gastronomia a gente chama de formas, um nome técnico bonito, né? A gente chama de formas de cocção, que nada mais é que são as formas de cozimento, a vapor, assado. Aí dentro disso a gente divide o que é úmido, o que é seco, o que é misto. E quando eu posto muito aqui de legumes a vapor ou então na própria airfry, sempre tem questionamento assim, mas não vai perder os nutrientes? Qual é, a melhor forma de cocção, no caso de cozimento? Em que preserva-se mais o nutriente. Eu quero que você fale, porque depois eu vou dar a minha versão em relação a esse assunto, que é um pouco polêmico, no sentido, principalmente essas pessoas que trabalham e vivem com isso, né? Eu digo blog pessoal, esse pessoal que vive de aparência física e que ficam disseminando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de Ah, faz informação. isso para nutriente, ah, não faz. Aí eu queria saber de você. Legumes cozidos perdem vitamina? Qual o melhor na sua indicação? A melhor forma de fazer para que perca-se menos nutriente? Uhum. Bom, Cláudio, em primeiro lugar, aproveitando aí essa questão da desinformação, né? Não dá para chamar de informação. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Ah, eu não tenho tempo para cozinhar. E se eu cozinhar e congelar, vai perder nutriente? Ou, sei lá, se eu guardar, porque às vezes eu digo assim, então vamos tentar deixar pré-preparado, né? Lá na geladeira, picadinho, que você vai consumir aí a curto prazo.
Mas aí perde nutriente. Então, assim, ó, a pessoa, ela fica procurando coisa para não fazer, né? Primeira coisa. E eu costumo dizer que é um questionamento. O que que é melhor? Você, não pensando, vamos dizer assim, ó, que você tenha a certeza absoluta que perde nutriente, né? Se você cozinhar lá, sei lá, se você assar. Não, porque É, tem que ser a vapor, né? Então, se não for a vapor, vai perder nutriente. Vou assar o legume. Amo legume. água perde nutriente, isso. Isso, amo legume assado, amo. Então, melhor não fazer. O que que é melhor? É você, sei lá, pode ser que sim, que perca um pouquinho. Nada significativo, na minha opinião, tá, Cláudia? Mas assim, é muito melhor você consumir aquilo do que você não consumir nada. No achismo de que não vai ter nutriente. É lógico que existem as técnicas pra gente preservar muito mais, né? Então, por exemplo, lá no vapor, enfim, tudo isso você sabe falar melhor do que eu. Mas as pessoas ficam procurando essa perfeição, como você disse anteriormente, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, é muito melhor você comer um legume assado do que você não comer nada, porque você vai achar que a maneira que você está fazendo é errada, que vai perder nutriente. É melhor você comer um pouco de nutriente ou comer nada de nutrientes, né? Então, sim, existem técnicas para isso. Por exemplo, a questão do congelamento, né, Cláudia? Provavelmente você iria falar sobre isso. Sim. Porque congelar perde proteína, perde vitaminas. Se você faz a técnica correta, né, Cláudia, não vai perder. Você vai aproveitar. E tem Ah, muitos que, inclusive, melhoram a biodisponibilidade, né, desses micronutrientes. Então, eu acho que é a técnica do branqueamento, né, que a gente chama. isso. Às vezes eu faço, não costumo fazer muito porque eu sempre separo aí o tempo da manhã para fazer o almoço. É uma prioridade para mim cozinhar para mim, para minha família, para os meus filhos, né? Então eu tenho isso como prioridade. Então eu tiro esse tempinho. Mas para quem não tem tempo, se você fizer da maneira correta, não tem erro, não tem porquê, né? Questão de textura, cor, tudo isso, né, Cláudia? Só que Acaba acaba que muitas vezes valoriza ainda mais, né, aquele alimento, e você tá deixando de comer porque não é a forma correta, ou porque vai perder isso, vai perder aquilo. Inclusive, tem alguns. Foi feito um estudo, não lembro exatamente o ano, pode ser que não seja a nossa realidade, né? Um estudo, acho que da Inglaterra, que fizeram sobre o congelamento de algumas frutas também, o resfriamento, congelamento, algo desse sentido. E que algumas aumentaram aí, né, a quantidade de nutrientes fazendo isso. Então, não vejo um problema, né, em entendi. relação a isso. Usando técnicas Correto. corretas, né, A eu gente, acredito. a gente costuma falar na gastronomia o seguinte: todo alimento, na hora que ele sai do pé, ele já perdeu nutriente. Então, a não ser que você fique embaixo lá de uma árvore, né? Esperando o Sim. alimento sair e coma cru, você vai Com comer todo casca. com casca, cru, você vai comer todos os nutrientes do alimento, né? Só que a gente não vive. Quando a gente pensa em comida, a gente não come só para se nutrir, né? Porque se fosse assim, não existiria ninguém gordo, tá? Todo mundo estaria Verdade. de saúde e de peso. Se a gente olhasse a comida só por nutrir. E se a gente olhasse a comida só para nutrir, eu só comeria quando eu tivesse com fome e o meu corpo desse sinal, né? Que foi a live que você falou que eu assisti. Ontem, uhum. O corpo dá sinal de fome que não vem ao caso aqui, mas assim, dores de cabeça. O corpo tá dizendo, ó, tá faltando alguma coisa aqui dentro. No geral, nós não deixamos o corpo fazer isso. Nós comemos antes. Então, partindo desse pressuposto que o alimento lá, eu não moro numa fazenda, eu não como direto do pé, eu não como cru, todas as técnicas que nós formos usar, você vai perder nutriente. Só que tudo é uma questão de escolha. Então, também não adianta, é o que eu falo no meu curso, a gente fazer tudo. Eu mesmo não gosto. Por exemplo, se eu como, qual é um dos grandes segredos da gastronomia? São texturas. Então, veja bem, quando você vai para um restaurante, você não tem como o cardápio que já é pronto, você não escolhe. Então, o que você escolhe dentro dos cardápios, a opção. Mas, por exemplo, tem lá uma proteína, você escolhe dois acompanhamentos. Quando o restaurante é assim, normalmente ele é médio. Quando o restaurante é mais para cima, ele já dá. Sabe por quê? Porque
ele sabe o que que combina. Então ele dá duas opções, mas ele nunca coloca, por exemplo, duas coisas cremosas no prato, duas coisas a vapor, duas coisas assadas. Então se você tem um cordeiro assado, você vai ter um creme e você vai ter alguma coisa com textura, uma farofa crocante. Porque são essas combinações que na hora que você coloca na boca, há uma explosão. Então, por exemplo, se você come um doce, tá? Vou falar do doce agora. Um pudim, ele só tem uma textura. Ok, é um doce básico. Mas quando você come, por exemplo, vou falar de uma sobremesa que eu adoro aqui em Salvador, de um restaurante. Você vai lá comer uma pipoca doce com um creme de mascarpone e com sorvete. Pensa que é Olha, esse eu não conheço. completamente diferente a explosão de sabores de Uhum. de um pudim que só é cremoso. Então, o que que a gente fala na gastronomia? É que, independente do método que você escolha, seja, aí existem vários métodos, eu vou falar os nomes técnicos aqui. Brasear, guisar, saltear. Saltear é você colocar pequenos pedaços de alimentos na frigideira, normalmente selado com manteiga, vai ter um movimento e ele vai cozinhando. Tem que ser pequenininho, senão não funciona. Isso vai fazer com que a sua dieta, com o seu cardápio, não seja enfadonho, não seja chato, né? Porque imagina, todo dia, o que que acontece quando as pessoas fazem dieta e quando as pessoas... E aí eu tô juntando, gente, muita... mas o seu cardápio de dieta, não. Mas como eu prezo pela alimentação saudável, acontece que muitas pessoas que fazem o meu cardápio acabam emagrecendo. Eu não proponho isso, eu não prometo isso, mas acontece porque é natural, tá? Então, dentro de uma alimentação saudável, você tem que pegar todas essas técnicas da gastronomia para que a pessoa queira comer saudável, para que seja prazeroso, como você falou na live. Comer não pode ser um ato simplesmente assim, E aí o que que acontece? As pessoas, quando não têm realmente esse conhecimento, querem comer batata doce e frango. Aí tem uma hora que você toma ódio de batata, frango e doce, porque eu já passei Ódio. ódio. Sim. Tanto que como essa combinação. No meu cardápio não tem esse demônio de batata doce, coitado do alimento. Nada a ver com isso. O alimento, mas isso foi colocado na minha cabeça, que era isso que emagrecia, que foi o que você falou. E aí batata doce e frango. E não tem nada a ver. Então, de novo, vou responder. Se você quiser saltear, se você quiser usar na manteiga, se você quiser fazer no forno, se você quiser fazer a vapor, e aí depois do vapor fazer um molinho, como a gente vê nesse restaurante, eu não vou falar o nome, mas bem famoso, que eles botam os legumes tudo a vapor. Aí vem um molinho de queijo, que quando você bota no legume, você nem lembra que o legume é vapor. Por quê? Porque vapor realmente é o quê? É água. Então, legume que já tem muita água quando você faz no vapor, de fato, não fica maravilhoso. Né? Então, você tem que ter alguma coisa A para dar um. mais. Ou você pode refogar, por exemplo, na manteiga, que já dá um gosto a mais. Bota né? Eu sempre falo, Temperinho. quem tem resistência a comer legume, né? De novo, antes feito que perfeito. Comece fazendo legume, como eu ensino aqui no meu Instagram, por exemplo. Vou fazer um brócolis, bota um parmesão por cima. Aos poucos vai tirando, e quando você nem perceber, você já está comendo brócolis sem nada, né? Exato. Porque às vezes a pessoa bota um monte de dificuldade, como você falou no começo. Ah, não vou fazer não, porque perde nutrientes. Mas na hora que pede a pizza lá, cheia de coisa, na hora que pede o pronto, não pergunta qual foi a forma de cozimento que vai perdendo nutrientes, Muito menos quantas calorias, né? Não tá nem né? aí. E aí, E essa, pulando... Ah, fale. não, essa questão, Cláudia, né, de mudar o sabor, de mudar a forma de preparo, né? Porque as pessoas colocam na cabeça, não, comer legumes, por exemplo, né, comer legumes é ruim, é chato. Não pensam nas milhares de possibilidades que tem para fazer, para preparar o legume. E aí, eu inclusive falo isso para os meus pacientes. Ah, você não gosta de legume? Você não é assim. Eu não gosto de falar, você tem que fazer isso ou não tem. Mas, gente, legume é comida boa. Eu não sei quando que isso entrou na cabeça que não é bom. É uma questão de paladar. É claro, se você não estava habituado a consumir, se o teu paladar não estava habituado, você vai ter uma certa resistência, mas você tem a possibilidade de fazer o teu paladar se adaptar, né? Então, aí às vezes eu falo, então vamos fazer um molhinho, né? Até passo sugestão de molhos, eu com a minha técnica em gastronomia, mas eu tenho umas receitinhas assim, né? Bem faceizinhas. Coloca um molhinho lá com, sei lá, ou um iogurte natural, ou coloca com um molhinho agridoce, né, de manga, enfim. Aí a pessoa me olha e diz assim, tá, mas isso não vai ser mais caloria? Aí eu não vou engordar? Poxa,
né? Então, é a questão de dificultar tudo. Se for assim, se você sempre for procurar alguma coisa para dificultar, você nunca vai gostar do processo. Na hora que compra o chocolate, cheio, aí tá dizendo zero, e não lê o rótulo, cheio de Ah, margarina, que é um adoçante péssimo, que é igual açúcar, aí come uma barra inteira, não se preocupando com o açúcar da frutose. Então, assim, quando exato. as pessoas me perguntam assim, ah, você não come fruta? Gente, presta atenção, eu como fruta. Só que eu não como na quantidade que eu comia antes, porque eu passei por uma diabetes gestacional. Então, eu aprendi que algumas coisas, mesmo naturais, para pessoas, com exceção, que são o meu caso, já fiz 40, tenho uma predisposição para ter diabetes, né? Eu não posso chegar e pegar ali um negócio de Um uva, cacho de banana. por exemplo, que tem um índice glicêmico alto, porque a banana, você não mistura com a granola, uma coisa fica gostosa. Mas uva com granola é de altar, né? Não tem É, nada, nada a ver. nada a ver. Mas a banana dá para você botar uma aveia, uma granola, botar uma castanha, e aí diminui. Mas a Exato. uva é difícil, né? Então, a uva eu tive, quando eu estava grávida, eu tive essa experiência de comer a uva e meu índice subir muito e demorar para baixar. Mas isso são coisas específicas, né? São para quem quer emagrecer, para quem tem um problema de diabetes. Para as pessoas comuns, comer 2, 3 porções de fruta dentro né, da sua dieta. Não, Sim. e dieta, quando eu falo, não é restrição. Dieta é modo de vida. É o que você come no seu Come dia a o dia. dia todo. É. Isso. Aí, eu já respondendo, então, a outra pergunta aqui, que era sobre congelamento, né? Sobre branqueamento. Branqueamento é uma técnica que a gente faz para quando a gente quer conservar, manter textura e sabor dos alimentos, né? Qual é o segredo do branqueamento? É o choque térmico. No momento que você bota o legume para ferver, aí tem um determinado tempo, você tira, resfria imediatamente com água e gelo. Para quê? Não é só para parar o cozimento, é porque esse choque térmico é que vai fazer com que esse alimento fique mais brilhante, mais crocante, que ele não tenha a questão da perda quando tem aquelas enzimas que escurecem o alimento. Então tem todo. E tem alguns segredinhos que eu falo no curso, inclusive, como é que você faz esse branqueamento. Não é recomendado que a gente faça só com água, né? Como a maioria das pessoas fazem. E aí, o que acontece? Se eu, Cláudia, lá dentro do método livre da cozinha, e aqui em casa, eu faço com poucos alimentos isso. Você vai perguntar por quê? Porque como eu cozinho uma vez na semana para a semana inteira, eu preciso de espaço no meu freezer, na minha geladeira, para as refeições que eu fiz, tá? Uhum. Particularmente, Cláudia, eu cozinho para a semana toda e eu não coloco no freezer as refeições. Eu coloco na geladeira, porque todas as refeições que eu ensino são 5 dias de validade, cada uma tem uma validade. Mas, por exemplo, vamos dizer que essa semana no cardápio tenha frango e peixe. E aí, o peixe, ele dura menos tempo do que o frango. Mas só que essa semana aqui em casa, eu fiz o peixe para segunda. Tem lá no cardápio dizendo que é para segunda ou para terça, que são 2 dias no máximo, a depender do que você bote no peixe. Porque baiano gosta de botar leite de coco em tudo quanto é lugar. Então, vamos dizer que eu faço um Delícia. desse leite de coco. Então, aí é mais um motivo para poder, porque é mais líquido. Então, quanto mais líquido e ar tem no alimento, mais ele se deterioriza mais. Ou ele se. Ai, fugiu a palavra. Tem uma durabilidade menor. Menor, pronto. E aí, mas só que vamos dizer que essa semana, na verdade, eu não quis comer o peixe na segunda, tá? Aí você vai fazer o quê? Olha, como eu não vou comer na segunda, eu vou congelar o peixe, tá? Aí eu congelo. Normalmente eu deixo na geladeira. Ou quando eu sei que, por exemplo, eu vou ter um compromisso naquela semana e que mesmo naquela semana não vai dar para cozinhar em 2 horas. Aí na semana anterior, eu dobro a receita e cozinho para 15 dias. É uma estratégia também minha, tá? Uhum. E aí, para 15 dias, não dá para botar tudo na geladeira, tem que ir pro congelador. Então, quando o meu congelador tá mais cheio, eu não tenho espaço. E como eu faço também as compras planejadas, o que acontece o branqueamento? Acontece muito de você no mercado, tem a sua lista de compra, mas não é uma lista de compra planejada. Então, você vai meio no olho, né? Então, Uhum. como você não sabe o que você vai fazer, você vai comprando aquelas mesmas coisas que você compra sempre. E próximo do dia que vai fazer, vai pensando o que vai fazendo. E aí sobra realmente. Pode acabar sobrando. E aí faz o que com o que sobrou? É o que eu falo. Sobrou, não deixa na geladeira. Porque quando você deixa na geladeira, aí sim vai perder nutriente. Aí sim vai perder textura. Então, é um mito. Na hora que você tem essa sobra, o que você faz? Você vai branquear, você vai colocar no freezer e você vai manter o alimento, vai manter os nutrientes. Eu brinco aqui em casa que é o seguinte: comprou um repolho, não tinha planejamento para fazer o repolho. Aí deixa na geladeira de segunda a sexta. Aí nessa mesma segunda, vou dando um exemplo hipotético, minha vizinha comprou repolho, eu também. Ela deixou na geladeira na segunda. Eu, como sabia o que eu queria fazer, que naquela semana eu não ia usar repolho, eu corto o repolho todinho, eu branqueio, coloco dentro do ziploc, boto no freezer e identifico.
Aí na sexta-feira, minha vizinha resolve fazer o mesmo repolho. E eu também. Qual o repolho que tá mais fresco? O dela ou o meu? O seu. Então, essa coisa da comida fresca congelada é uma coisa que a gente procura. Lógico que não é tudo que dá para fazer congelado. Então, por exemplo, uma Sim. batata in natura congelada não vai ficar boa, tá? Por exemplo, a gente aprende que berinjela não fica boa cozida E, congelada. Eu fiz uma lasanha de berinjela, eu congelei e a textura ficou maravilhosa. Talvez por eu ter branqueado antes a berinjela, tá? Abobrinha, desculpa, não é berinjela, não, abobrinha. uhum. E aí vem para outra questão que eu quero te perguntar. Antes, Cláudia, só reforça, antes de a gente partir para outro, essa questão que você falou da cor, da textura, né, dos congelados, é muito importante a gente ressaltar o que é que dá essa cor para esses vegetais, né? Então, essas cores mais vibrantes, o verde, o roxo, né, são os flavonoides que a gente chama, que eles Uhum. são o quê? Polifenóis. E esses polifenóis, eles têm uma ação antioxidante. Então, se a gente preservar isso, que com o congelamento é possível, né? O branqueamento, desculpa, então a gente vai preservar esses antioxidantes, né? Então, aproveitando agora que a Cláudia estava falando dos nutrientes, de ser fresco ou não, essas propriedades vão muito além. Esses antioxidantes são o quê? São anti-inflamatórios naturais, né? Então, eles acabam inibindo aí a quantidade de radicais livres, que a gente tem aí no próprio ambiente, né? Que a gente acaba se contaminando com metais tóxicos que a gente acaba consumindo na própria alimentação, enlatados, né? Cosméticos, enfim. Então, esses alimentos que a gente faz essa técnica, como a Cláudia disse, alguns, né? Não são todos, para a gente preservar essa cor linda e maravilhosa dos vegetais vem dos flavonoides, dos polifenóis, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso também. E não apenas no, ai, vai ser fresco, não vai, né? Para de frescura, não tem nada a ver isso. Aí, já emendando nesse assunto, como é que você vê, eu digo assim, para os seus pacientes, principalmente para os seus pacientes, para os seus alunos, como é que você vê como o planejamento de cardápio pode auxiliar na saúde e no emagrecimento dessas pessoas? Bom, Cláudia, em primeiro lugar, para você ter constância, que é o que eu sempre falo, né? No emagrecimento, você precisa ser constante. Se você não tem constância, se você não adquire aquilo como um estilo de vida, se alimentar bem, você não vai chegar a um lugar, não vai chegar ao teu objetivo, ou pode ser que chegue, mas não consegue manter isso. E para você ter essa constância, você precisa ter planejamento. Então, essa questão da correria do dia a dia, né? E, gente, não é a minha rotina é mais corrida, a da Cláudia é mais corrida. Todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem o tempo um pouco mais curto, não, né? Mas todo mundo está correndo contra o tempo. Mas 24 horas é igual para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse planejamento. Sem esse planejamento, você vai chegar em casa, por exemplo, e você vai pensar o que você vai comer. Por mais que você tenha ali uma dieta prescrita por mim, por exemplo, não, a Nutri disse que lá que é para comer uma proteína, legumes, tá. Mas eu não tenho tempo para fazer e eu tô morrendo de fome. Esse é outro fator. Você chega em casa doida querendo comer as paredes, né? E você não planejou nada. Você não tem uma refeição, se não for pronta, pré-preparada, que seja, né? Congelada, enfim, pré-higienizada. Então, essa falta de planejamento, sim, atrapalha muito o processo. Você precisa ter planejamento em tudo, né, Cláudia? Eu costumo dizer assim: se você quer trocar o carro, por exemplo, você precisa ter um mínimo de planejamento para isso. Você não vai lá e, não, vou trocar agora e pronto. Por mais que você tenha dinheiro para fazer isso, você vai pensar antes. E com alimentação é a mesma coisa. Tudo que você for fazer, você precisa de, no mínimo, um planejamento. E, gente, emagrecimento é uma mudança de vida. É uma mudança de hábitos. É sair da zona de conforto. Então, se você não criar um ambiente propício, né? Aí isso vai ficar mais difícil, sim. Aí o processo vai ser chato. Pode ser que você desista no meio do caminho, né? Por falta de planejamento. Então, sim, essa questão de se você não quer, sei lá, preparar, por exemplo, né? Eu não preparo para congelar, enfim, né? Não deixo pré-preparado. Mas por quê? Eu planejo o meu tempo, eu sei a hora que eu vou começar a fazer e a hora que eu vou colocar
na mesa, eu sei o que eu vou fazer no outro dia. Então, por exemplo, se eu vou cozinhar um feijão hoje mesmo eu vou colocar ele no molho, né? Se eu sei que eu não tenho tempo de preparar uma salada, sei lá, algum legume, eu já vou deixar ela pré-higienizada, pelo menos. Enfim, cada pessoa necessita de um tipo de planejamento. A realidade das pessoas são diferentes, mas sim, você tem que ter um planejamento. Disciplina, ela vem do planejamento. Se você quer ser uma pessoa disciplinada e constante no emagrecimento, você vai ter que se planejar. É o mínimo. O que eu falo para as alunas é verdade, assim. É diferente quando você mora, por exemplo, você sozinha, ou você seu marido, ou você seu marido e até um filho, né? Mas quando mora, você marido, dois filhos, você marido, mãe e mais outra pessoa, é mais complicado, porque primeiro você tem que gerenciar o que todo mundo gosta, né? Então, primeiro passo. Antes até de fazer um planejamento de cardápio, eu preciso saber. Isso aqui é uma coisa que porque não dá para fazer uma comida para mim, outra para Clara, outra para Maurício, não dá. Pelo amor, eu não faço isso. Ah, não. Eu fiz Não. por um bom tempo, tá? Clara, desde que Clara começou a comer, ela ficou assim 6 meses fazendo a comidinha dela, mas era assim, como aqui em casa a gente come verdura, legume, fazia para casa toda, na hora que ia botar o tempero, tirava o dela para botar, entendeu? Sal, essas coisas. Sim. Uhum. Só que a partir do momento que a médica falou, pode colocar tudo. Se eu boto uma pimenta síria, vai para Clara, porque Vai. para ela acostumar com o sabor. Fora isso, o que acontece? Talvez, pela minha visão, eu, por exemplo, feijão, né? Quando eu faço feijão, eu já faço esse mesmo feijão na panela de pressão, eu já faço, vamos dizer assim, para a semana inteira, né? E aí eu coloco em porções individuais. E aí uma outra coisa também, existe uma diferença entre congelar alimento, por exemplo, acabei de comer, sobrou isso aqui, eu vou congelar. Isso não é comida congelada. Isso é o resto da comida que você congelou. E aí, provavelmente, quando você for tirar, vai estar ruim. Ah, não vai tá bom. Uhum. Porque ela não foi uma comida feita para congelar, né? Mas, por exemplo, leguminosas, todas que dão um certinho mais assim, vamos dizer, trabalho, eu não faço, eu já faço para mais tempo. Agora, vou grelhar um legume, vou fazer uma coisa na airfry. Eu sempre dou a opção das alunas fazerem antes, porque tem técnica. Por exemplo, se você chegar aqui em casa e eu disser para você comer uma torta agora de abóbora, tá? Você vai achar que aquela torta acabou de fazer. Mas não é técnica. Para mim, né, funciona muito isso. Por quê? Porque a cozinha não envolve, para mim, somente fazer a comida. Mas é todo um processo de lavar prato, de lavar panela, né? Do próprio desgaste físico, né? Muitas vezes eu tenho compromissos, eu não conseguia ir porque eu tinha. Como é que comer não dá para. Todo dia tem que comer, todo dia tem que almoçar. E hoje não, inclusive a minha secretária, eu tinha secretária, né? Eu tinha faxineira e minha mãe que me ajudava com Clara. Resultado, eu não tenho mais faxineira, a minha secretária hoje, 4 horas da tarde, folga, a gente tem a oportunidade de fazer coisas que a gente não conseguia fazer juntas. E a minha mãe, já há algum tempo, vem assim na minha casa 2, 3 dias na semana. Ela não precisa vir todos os dias. Então, assim, o tempo que a cozinha toma da gente, né? E a gente é importante comer, lógico que é. Tanto é que eu vendo isso, né? Mas é importante também você viver outras coisas, porque também Sim. quando tira também a alimentação do foco, né? Principalmente para quem quer ter uma vida mais saudável, você consegue enxergar outras coisas fora a comida. Você não fica vivendo só Exato. para a comida. Porque tem gente que assim, acabou de fazer o almoço e está pensando no jantar. Eu sei, porque eu vivi assim durante algum tempo. Porque a preocupação era tão grande, o que vai comer para jantar, né? Você tá ali na mesa, enfim. É uma preocupação de você comer saudável, né? E preparar isso. Então, acaba virando mesmo. Mas é um desafio, porque normalmente comida saudável, ela tem realmente uma periodicidade menor, né? Sim, Diferente, por exemplo, de uma feijoada gordurosa, de uma rabada, entendeu? Então, como a alimentação saudável é uma alimentação que requer muito mais cuidado, muito mais delicadeza, muito mais para ela ficar gostosa, por exemplo, congelada, para ela ficar gostosa na geladeira depois de 2 dias. Não é fácil, não é simples. É possível? É. Tanto é que eu estou vendendo curso disso. Mas não é uma coisa que você vai botar no Google lá na internet e vai. sim, com Entendeu? certeza. Por isso que ainda tem tanto preconceito, né, Tem. com alimentação congelada. Que A as última pessoas realmente. a última pergunta que eu tinha selecionado, eu tenho feito live de 1 hora. Eu não sei se está derrubando ou se o Instagram aumentou. Você sabe disso, não?
Ah, eu não sei. Eu Então vamos um sei que pouco. às Ah, vezes eu consigo ficar um pouquinho mais, tá. mas eu Mas vamos não. embora então para não ter o risco, porque eu quero salvar essa live. Mas a Tá. última. Aí você fala também depois. Que eu tinha colocado aqui, que a gente já respondeu mais ou menos sobre o tipo de gordura, qual é o melhor tipo de gordura para a gente fazer os alimentos. Eu vejo muita gente ainda recomendando óleo de milho, óleo de soja, para fazer o alimento, e muita gente. Eu vou falar da parte gastronômica e você fala da parte nutricional. Fala assim, Certo. porque o ponto de fumaça, porque isso na Hum, gastronomia, isso tem né? muita dúvida. As minhas pacientes têm muita dúvida. O que é o ponto de fumaça? É queimar, né? É aquele óleo não aguentar aquele tipo de temperatura. Como aqui no livro da cozinha, nós não vamos fazer nada de cardápio, de fritar por imersão. O que é fritar por imersão? É a batata frita. É você botar o óleo até o final e o alimento ficar, Lacrar. né? Nós não trabalhamos com esse tipo de cocção dentro do livro da cozinha. Então, eu não me preocupo muito com o ponto de fumaça. Por quê, Cláudia? Porque, por exemplo, para grelhar, eu preciso de um fio de óleo. No caso, azeite. Virgem ou extra virgem. Vai perder as propriedades. É muito melhor do que ele vai perder do que você usar um óleo. Vai é, oxidar. Pronto. E outra, você vai botar no. Você não. Eu ensino aos meus alunos, você vai botar no fogo médio para baixo, você vai ter uma frigideira antiaderente, não importa qual, a mais básica que você puder. E ali o óleo é só para selar o alimento. Ele não está fazendo a função de absorver gordura, nada disso. Então, refogar, guisar, tudo que eu faço com azeite. Eu E também. um outro preconceito assim, é mais caro. Depende. Depende. Se você compra, por exemplo, um óleo de milho, um óleo desses. é, e, Soja. outra- e quando você muda também a sua cultura de como cozinhar, você não vai usar tanto óleo como você usa hoje. Você vai usar muito pouco óleo. Porque existem outros recursos. Então, quando você vai botar, por exemplo, no forno, você não precisa de óleo. Você bota um pouco de azeite, inclusive, para temperar o seu alimento. E Pra eu dar mais mostro sabor. E eu mostro na prática que o que você vai gastar um pouco mais no azeite, você vai economizar no mercado. Porque quando você tem planejamento, quando você tem lista de compra otimizada, quando você sabe o que você vai comer, quando você aproveita a integralidade do alimento, quando você tem a consciência, eu não estou falando, é real, É né? real. Eu vou para o É. mercado e posto, às vezes anota, gente, R$ 200 na semana para comer saudável, né? Aí você passa um negócio de enlatado, um quilo de tomate, às vezes dá para fazer 3 vezes aquele molho de tomate que a pessoa comprou, se enganando, achando que é mais barato. Enfim. Aí eu queria que você falasse sobre essa questão do óleo. Na parte da gastronomia, do ponto de fumaça, eu tranquilizo muito as minhas alunas. Não se preocupe, não vai queimar, você não vai Que usar. bom que você falou isso, sabe, Cláudia? Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu abro a caixinha frequentemente, né, no meus stories lá, e sempre tem uma pergunta sobre isso. Ah, mas eu posso usar o azeite de oliva? Qual é a temperatura que ele pode chegar? Poxa, você vai ficar lá medindo a temperatura do azeite? Me Pode corrija ser se eu que não tá. estiver correta, Cláudia. Você Mas não pode deixar ele queimar com uma manteiga. Porque o que acontece rapidinho com a manteiga? A sim. manteiga tem a manteiga ghee e a manteiga normal. Qual a diferença da Uhum, manteiga normal? A manteiga normal vamos dizer, tradicional, tem água e açúcar, que é o açúcar da lactose, não é o açúcar lactose. refinado, é o açúcar do alimento, do leite, que é a lactose. Ou a manteiga ghee, você pode pegar a sua manteiga tradicional, na hora que ela começa a espumar no fogo, vai sair uma coisa branca, uma espuminha branca, você vai tirar e você consegue retirar a maioria das impurezas, vamos dizer assim, da manteiga. Uhum, exato. Pronto, aí a manteiga ghee. Essa manteiga ghee, sem o açúcar e sem a água, ela tem um ponto de fumaça maior, então ela aguenta a temperatura maior, tá? De verdade, na prática, Cláudia, não quero investir na manteiga ghee. Não precisa. É só na hora que você for fazer, você diminui o fogo, tá? Coloca a manteiga, mistura um pouquinho de azeite para poder dar uma ajudada na manteiga, para não perder logo o ponto de fumaça. Observar. A cozinha tem que olhar. Não pode botar uma coisa no fogo e sair, né? Porque acontece. Sim. Observou lá que tá querendo queimar, baixa o fogo. Não tem para onde correr. Baixa o fogo, vira a proteína na hora que estiver selando. Tá? E aqui em casa, eu tô te falando, acontece vários acidentes, mas assim, nunca queimei uma proteína porque eu usei azeite de oliva, né? Ou manteiga. Não, é aquela coisa, você não vai fritar, você não vai imergir o alimento, né? Então, Isso, essa temperatura não vai chegar a tanto. Você vai refogar, você vai isso. grelhar, né? Então, sei lá, Ó, o óleo de coco, o óleo de coco também é a mesma questão. eu só não uso muito óleo de coco, aí, para quem está perguntando, por uma questão pessoal de sabor, de resíduo de sabor. Então, por exemplo, eu quero fazer um estrogonofe. Eu não gosto
do gol do coco no meio do estrogonofe. É uma Não coisa. casa, né? Mas se você não tiver esse problema, ok. E a questão do custo também, né? Ah, porque o Mas óleo de coco é saudável, porque não sei o quê, mas ele tem um custo elevado, muito mais né? elevado que o azeite, por exemplo. Muito mais. Então, não é uma necessidade, gente. Não é essa a prioridade, né? É você fazer boas escolhas, mas não tem o porquê você gastar muito mais, né? Se nós temos outras alternativas. A banha de porco, por exemplo. O que você pensa da banha de porco, inclusive, Eu, Cláudia? é porque a gente aqui não tem muito acesso de Não qualidade. tem muito, né? É. É, E tem que ter um cuidado muito grande com é, isso, né? minha irmã mora no interior. Ela mudou a vida completamente. Era ela de São Paulo, enfim, o marido faleceu, ela foi pro interior. Quando ela vem, ela traz a banha de porco para mim de lá e traz a pururuca, Ai, né? que delícia. Amo. Então, ok. Mas aqui, normalmente em grandes capitais, assim, você tem que ter um cuidado também para comprar isso, para também não comprar gato por lebre. Então, aí, por questão de segurança mesmo, eu prefiro consumir a manteiga Evita. e o azeite. Uhum. Ótimo. Bom, então falando aí né, da questão nutricional. Os óleos, os óleos, eles já foram muito endeusados, né? Também, a mesma coisa da margarina. Margarina e manteiga. Ah, porque a margarina é melhor que a manteiga. Porque a margarina é melhor que a banha. E com óleo é a mesma coisa. Só que, gente, os óleos, eles são refinados. Refinados, óleo de soja é totalmente transgênico. A nossa soja brasileira é transgênica, né? Então nós temos que pensar que, além disso, ainda tem substâncias lá dentro, químicas que são maléficas, são cancerígenas. Então não é o ideal, não é o melhor, a melhor escolha. O que é interessante a gente falar também, Cláudia, que surgiu aí já faz um bom tempo, mas ainda tem quem acredite no tal do óleo de canola, né? Eu nem falei, você viu, né? Eu nem falei, né? Porque é o mais caro. É, não, realmente é isso. Porque É as osso, pessoas. né? E colocaram o óleo de canola até na margarina já, É, para dar uma, né, um up é. aí, chamar um pouco mais da atenção. Então, pessoal, canola nem existe, planta canola nem existe, para começo da história. Quem dirá o óleo, né? Então, aquilo é uma invenção muito maluca e não é nada saudável. Então, sempre dá preferência para o azeite de oliva, seja o extra virgem, o virgem, né? Porque ali nós temos os ácidos graxos, né? Que são gorduras boas que o nosso corpo aceita muito bem e E, precisa. e Como? ele fica na saciedade, essa gordura. Exatamente. Aí as pessoas pensam, assim, quando a gente fala, né? Falando no consultório, não, você tem que ter boas fontes de carboidrato, de proteína e de gorduras. Mas gordura, como assim? Mas não é aquela gordura que você vai enfiar lá no alimento, né? Às vezes é a própria gordura do alimento em si, né? Então, da proteína que você está comendo, daquela carne, da manteiga, como a gente estava falando, o azeite que você acrescenta, pode ser na preparação já pronta, né? Para dar só aquele toque final, que isso não é né, da minha ossada, mas eu faço muito. O azeite extra virgem para temperar a salada, porque vai manter completamente o sabor. E na hora que for cozinhar, não precisa ser um extra virgem, pode ser um virgem, tá? Vai ser muito melhor do que o refinado. E ele acaba que é mais em conta, Mas né? Ótimo, ótima dica. Então assim, banha de porco, é, azeite, né? Desde que seja de boa qualidade. Azeite também, nós temos que cuidar com a qualidade. Então, que a embalagem seja escura, né? Preferência vidro, escura, porque ela sofre mudança, tá? O azeite sofre mudança conforme a luz, né? Mesmo a luz ambiente. O óleo de coco também é legal, é interessante, a manteiga. Agora, óleos, pessoal, não são muito legais, né? Falando em termos de saúde, pode ser até legal lá você fritar, fica crocante e tudo mais, mas para uma alimentação saudável, né, na tua rotina não é o ideal. Certo? ó, eu tô com várias ideias de lives aqui, viu? Ah, é? Que legal. Vai surgindo, né? Vai. Ai, Agradecer. Acidez também conta com azeite. Tem um vídeo aqui no meu Instagram que eu falo só sobre azeite. Coisas que sim. a gente não olha sobre azeite. Às vezes a gente olha só a questão do percentual e não olha, por exemplo, a validade. Como assim a E o validade? preço, né? Mas a Às vezes as validade pessoas se enganam também, Cláudia, com o azeite de oliva. Desculpa te interromper. Porque esse aqui é mais caro, então deve ser o melhor, né? E nem sempre. Às não. vezes o mais baratinho que tá lá na prateleira é o melhor,
né? Tem uma qualidade melhor. Caro e barato, ele depende de alguns fatores. Então, da onde que vem esse azeite, né? Tem muito azeite sendo produzido aqui no sul do Brasil, e aí não tem aquela questão da taxa de importação. E aí, normalmente, um azeite. A quantidade que aquele supermercado compra de azeite que consegue negociar em relação ao atacado. Então, existe alguma. O que nesse vídeo fala, que eu acho interessante, assim, pelo que ela comentou aqui agora sobre a acidez, é que a gente foi ensinado a olhar somente o acidez. A acidez. E tem outras taxas, não vou falar não para vocês assistirem o vídeo, que são interessantes você observar no azeite. Mas uma delas é o seguinte: você pega dois azeites que estão com a mesma taxa de acidez, aí tem lá o que eu quero que vocês assistam o vídeo, que eu não vou falar. E tem uma outra coisa que é o seguinte: o azeite foi fabricado, por exemplo, 13 de. A gente está em abril. Abril. O azeite foi fabricado em novembro, certo? A gente olha muito a validade, mas não olha quando ele foi fabricado. Então, por exemplo, mesmo que os dois tenham uma validade de 2022, se um foi fabricado em dezembro e o outro foi fabricado em julho do ano passado, sempre compre o da última fabricação, porque quanto mais novo o azeite, melhor. Melhor. Podem perceber que quando o azeite está muito em promoção, muitas vezes não é a validade dele que está chegando. Né? Sim, uma coisa relaciona com a outra. Então, quanto mais tempo ele está na prateleira, mais fácil de dar validade. Mas muitas vezes não é porque está vencido, né? Mas é porque chegou a nova remessa, às vezes, do mesmo azeite, só que a data de fabricação dele está muito divergente. Então, o que eles têm que fazer? Isso é estratégia do supermercado, que eu já trabalhei. É você tirar o que está com a data de fabricação mais longe. Então, observe Primeiro que vence, primeiro que sai, né? isso. Isso aí, dentro da gastronomia, a gente faz isso dentro da despensa. Então, o que a gente faz na despensa, né, que eu falo aqui no curso? Eu tenho aqui acabei de comprar, por exemplo, um atum em lata. Aí, quando eu chego lá na minha despensa, tem mais dois. O que a gente faz normalmente? A gente não pega o que está lá atrás da validade e bota para frente. Isso, todos os restaurantes fazem isso. Existe uma pessoa que faz isso dentro da despensa do restaurante, do estoque, né? Só que ele não faz isso intuitivamente. Ele faz isso porque ele é treinado e ele tem uma planilha, que lá no curso também eu dou essa planilha. Você vai colocar na frente da despensa com tudo que você tem. É tudo organizado. Então, na hora que você compra, você vai colocar para frente o que vai vencer primeiro e atrás o que vai vencer depois. Por quê? Cláudia, então por que eu comprei se eu tenho? Porque existem alguns itens que eu, inclusive, recomendo no curso que a gente sempre tenha na nossa despensa. Não é para fazer estoque. Diferente de ter 2, 3, do que você comprar 10. Porque eu, Cláudia, particularmente, não sou muito fã de comprar em atacado. Né? É um assunto para outra live também. Mas eu explico, inclusive, no curso, por que eu não sou muito fã, dentro da minha estratégia de comer saudável, de comer, de fazer toda semana a minha refeição, de ter esse contato. Eu não quero perder esse contato com a cozinha, eu não quero perder esse contato afetivo da minha família em relação. Mas quando a gente fala em ter uma despensa abastecida, no sentido de não deixar faltar certos tipos de alimento, para justamente não acontecer o que você falou no começo. Pode ter acontecido um maior imprevisto aqui na cozinha, não consegui cozinhar nem 2 horas. Mas e aí? Eu vou ter alguma coisa para me socorrer. Eu não vou precisar recorrer a um delivery, a uma comida. Plano B. Exatamente. Tá? Ótimo. Eu não gasto com vinho, gasto com azeite. Deu todas as bebidas da casa dele. Eu uso azeite em tudo. Sou fã de azeite. Óleo de coco a gente já respondeu. Deixa eu voltar aqui. Porque eu não enxergo nada. Aí quando eu boto óculos, fica o reflexo. Só que hoje eu fui inteligente. Mas eu botei pro lado. Hoje eu botei pro lado. Somos passarinhos, adoro semente. Eu sempre faço com casca. Alguém falou que eu li que não faz cenoura com casca. Pois faça, porque não tem diferença nenhuma. O pior do café depois do almoço é a associação com doces e chocolates. Outra coisa, a gente precisa fazer outra live, porque já começou a vir um monte de... Escovar o dente depois do almoço. Pare que isso é mentira, que não passa vontade de doce. Para com essa farsa. Não é isso. Ei, mas se serve de consolo, o melhor horário, falando, né, nutricionalmente, para consumir doce, é depois do almoço. Só não adianta, não é para sair, né? Comendo tudo, né? Não. Não é porque eu falei isso que daí todo dia agora você vai comer, entende? Mas seria o melhor horário. Não, eu chego para meu marido e falo, eu não quero, eu vou dar uma... Ele vai trazer uma barra de chocolate, tudo bem que é 70, que é sem açúcar, mas eu quero eu quero dar um tempo do paladar doce, entendeu? Eu preciso dar um tempo. É isso, muito obrigada, amei, vou salvar essa live. Cláudia, obrigada a você. Essa corrida é minha também, mas pelo menos uma vez no mês a gente deve isso aqui aos nossos seguidores. Eu acho que é muito enriquecedor a gente fazer. Verdade. Vamos pensar aí nos próximos temas. Também, aí eu vou para o seu canal e você... Isso.
pra mim, tá bom? Uma troca. Show de bola. Muito obrigada, tá, Um Cláudia? Uma beijo. ótima noite. Obrigada, Obrigada a gente. todo mundo aí. Beijo, até.